O arquiteto francês Jean Nouvel, vencedor do prémio Pritzker em 2008, participou na Imagina 2010, uma importante feira europeia dedicada à tecnologia 3D que decorreu recentemente em Monte Carlo. Nesse evento, Nouvel, autor de mais de 200 projetos espalhados por todo o mundo, deu uma palestra sobre a utilização do computador e das tecnologias 3D no seu trabalho. O computador alterou completamente o trabalho do arquiteto, porque agora pode-se simular tudo, pode-se desenhar muito mais rapidamente, pode-se decompor um edifício em partes separadas, pode-se verificar todas as combinações e daí haver novas e extraordinárias possibilidades para a concepção e para a realização. O senhor disse que as imagens são mentiras. Com as novas tecnologias mente-se menos? Com as novas tecnologias pode-se mentir na mesma e talvez melhor. É aí que reside o problema ético, mas também é verdade que essa mentira sempre existiu. Eu falava das perspectivas ditas de promoção, com um grande ângulo em que as divisões aparecem 3 vezes maiores, com carros de luxo em primeiro plano, as árvores e tudo o que quisermos. Deixou-se de ver o que é arquitetura e só se vê em sinais de luxo que estão à venda. Ao mesmo tempo, esta mentira existe sempre. Mas com o computador, se existir uma ética, pode-se representar as coisas de forma muito fiável. Assim, seria bom estabelecer um certo número de regras, uma espécie de código ético que permita assegurar que o que se vê é verdadeiro. Acha que alguma das suas obras não poderia ter sido realizada sem o computador? Isso é absolutamente verdade, ou seja, em primeiro lugar, não teria as ideias que tive, porque o computador abriu-me a mente. Por exemplo, eu trabalho muito com a luz e existem coisas que nunca poderia ter imaginado sem o computador. Em segundo lugar, existem coisas que nem sequer poderia realizar. Atualmente, por exemplo, estamos a trabalhar na abóbada do Louvre, Abu Dhabi, que é uma espécie de posto de luz organizado através das abóbadas perfuradas e onde as manchas de luz desaparecem e se juntam. Se quisesse simular e trabalhar isso há 10 anos, teriam sido necessários 2 ou 3 séculos, o que é demasiado para mim. Com o computador pude fazê-lo. Chegamos à relação com o passado. Em algumas das suas obras, por exemplo, na Ópera de Lyon, integrou estruturas antigas em estruturas modernas. Qual é a relação do arquiteto com o passado? Como se integra o moderno no antigo? Creio que devemos servir-nos sempre da história e dos precedentes. O que falta frequentemente na arquitetura contemporânea é esse elo com a história e com a geografia. Eu digo que é sempre necessário estabelecer uma relação com o precedente e reutilizar mais frequentemente essa matéria. Efetivamente, na história, muitas obras-primas foram feitas ao longo de séculos por sedimentação. As cidades de hoje. Acha que as cidades de hoje continuarão a existir dentro de 50 ou 100 anos? Como imagina a cidade do futuro? É preciso ter em consideração que o futuro não são cidades novas. As cidades estão sempre em mutação. O que é importante atualmente é ver quais são os fatores dessa mutação. No século XX acumularam-se rapidamente muitos bairros novos, muitos edifícios novos, que não estão em interferência, estão simplesmente acrescentados. A cidade é muito estereotipada, por isso é necessário que as cidades se movimentem em torno de si próprias. É esse movimento que lhes vai dar uma complexidade e, espero, mais humanidade e mais profundidade. O futuro das cidades já lá está em cerca de 50%. Uma das coisas extraordinárias em Blade Runner, o filme de Ridley Scott, é que se via bem que o futuro estava sempre em conflito ou em relação ou em sobreposição com a matéria existente, com os edifícios do século passado. É essa relação entre o futuro e o passado que criou a cidade. Je vous en prie. Merci beaucoup.